Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana e esta é a nossa segunda aula da disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula. Como pauta deste encontro, vamos abordar os conteúdos da nossa unidade 2, lá do material didático, e eu coloco aqui para você a seguinte questão problematizadora. Como a comunicação pode agregar valor para as pessoas e para as organizações? Nesta unidade em específico, no conteúdo deste capítulo aí do nosso material didático, você vai acompanhar toda uma série de elementos que por sua vez influenciam de certa forma em três situações básicas, Então, primeiro, a comunicação no meio social, a comunicação nas organizações e, por fim, a comunicação e também as tecnologias. Então eu chamo aí de tríade, Então essa tríade, esses três elementos que de certa forma acabam se interagindo, acabam se influenciando. E um vai puxando o outro, um vai levando a todo um efeito multiplicador de transformação, desde o âmbito pessoal, individual, social e também organizacional. Bom, a gente tem visto, sobretudo nesses últimos 2-3 meses, uma grande transformação na forma como as empresas estão operando, Então nós vimos aí empresas que eram offline tendo que virar para um modelo online. Nós vimos pessoas profissionais que trabalhavam no modelo tradicional tendo que virar para o modelo home office. Então tudo isso, e para exemplificar a importância que tecnologia, aí entra a questão da comunicação, Então como que a tecnologia influencia na comunicação, e aí o ponto central do nosso encontro, como nós respondemos a tudo isso, como nós, e aí no caso enquanto pessoas e profissionais, mas sobretudo e na pauta da disciplina, como as empresas respondem a todo esse processo de mudança na tecnologia e na comunicação, que acaba impactando na comunicação. Então até pouco tempo atrás nós tínhamos aí poucos recursos ou mídias comunicacionais. Era o básico, TV, mídia impressa, rádio e acho que não muito mais que isso. E aí com a virada aí desse grande movimento da internet, nós temos múltiplas plataformas de comunicação. Como que eu, enquanto empresa, ou a empresa na qual represento, tem respondido, se comunicado, e quais os impactos disso tudo para a gestão do negócio, para o posicionamento do negócio, para a forma como esse negócio se comunica, interage com os seus públicos, que nós discutimos na primeira aula. Então este é o panorama, este é o cenário que nós temos de conteúdo para esta nossa segunda aula dentro dessa unidade 2. Então por isso que eu trago este questionamento. Como a comunicação ela pode agregar valor para as pessoas e para as organizações, visto aí considerando este contexto. Então o primeiro ponto que nós vamos trabalhar a partir de agora vai ser a comunicação e o meio social. Então, como que toda essa evolução tem impactado o meio social. Quando eu trago a ideia do meio social, eu me refiro a tudo que contém na sociedade. Daí envolve a própria sociedade, as pessoas, envolvem as empresas que estão dentro das organizações, as organizações que estão dentro da sociedade, envolve questões políticas, econômicas, sociais, religiosas, enfim, modelos de família social, enfim, Então tudo que está contido neste meio social, tudo que está dentro da sociedade. Então como que a comunicação tem impactado o meio social? E aí nós, enquanto cidadãos e viventes aí neste meio, vamos perceber o quanto temos mudado nossos comportamentos, o quanto temos consumido de forma diferente, o quanto temos decidido
em optar por uma empresa A ou B, C, o quanto temos acessos a informações, o quanto pesquisamos de forma diferente, o quanto na ponta dos dedos, né, na palma da mão, você consegue ter acesso e se relacionar e se comunicar com as empresas e com as pessoas de maneira muito rápida. Coisas impensáveis até anos atrás, né? Então, trazendo isso para vocês, porque às vezes a gente tem isso no nosso dia a dia e não percebe o quanto isso traz evolução, o quanto isso traz uma mudança significativa em todo o comportamento da sociedade. Isso para nós às vezes é internalizado e visto como algo natural, algo nosso, é do nosso dia a dia, nós vivemos assim. Mas se nós pegarmos até começo dos anos 2000, final dos anos 90, era um outro paradigma, era uma outra forma, né, totalmente ou bastante diferente desse ritmo, né, de tudo que nós temos hoje em dia. Então por isso que é importante a gente sempre contextualizar e trazer essa reflexão e não naturalizar aquilo que hoje basicamente a gente tem como natural. Então tudo isso é um movimento de evolução, é um grande movimento que tem influenciado sim o comportamento das pessoas, tem influenciado sim todo o comportamento da sociedade e, por consequência, a forma como as empresas atuam neste cenário. Então as empresas, visto aí inclusive neste momento, né, de isolamento social, muitas empresas que já vinham nesse processo de mudança de offline para online, tiveram que virar do dia para a noite, né? Então só para vocês verem como que esses elementos influenciam. E agilizam, né, trazem à tona muita coisa sobre a comunicação. Qual que é o ponto que eu coloco então? Como que nossas empresas conseguem responder a tudo isso? Então hoje temos o meio, né, as mídias digitais, o meio online, que é um novo campo para ser explorado aí pelas empresas. Mas é só isso mesmo? É só abrir uma página numa rede social? É só ter ali um perfil na outra rede? É ter um site? Qual que é desse movimento, né? Não é. Isso eu já adianto para vocês. Não basta apenas ter um site bonito, se ele não é funcional, se ele realmente não conversa com o seu público. Não basta ter um perfil, uma página numa rede social se você não traz e não agrega valor ou não tem constância naquilo que você faz nessa rede social. E aí, inclusive, ela deixa de ser uma rede social e passa a ser uma mídia social, né? Porque você tem a finalidade de estabelecer relacionamentos comerciais e não apenas como um perfil individual, pessoal, sendo aí como uma rede social. Tá? Então essa tem uma diferença também entre a rede social e a mídia digital, né, propriamente falando. Quando você usa essa rede social para fins comerciais, fins empresariais, né? Bom, o que eu coloco para vocês, né? Que a gente não pode naturalizar todo esse movimento, não é natural, exige adaptação, exige flexibilidade, exige mudança de modelo de negócio, de gestão. Tanto que eu separei aqui alguns exemplos de empresas que não conseguiram responder a todo esse movimento ou demoraram para entender e responder ao movimento e acabaram, inclusive, fechando suas portas. Dou exemplo aqui da Kodak, famoso case aí de uma gigante mundial que acabou fechando, a Xerox, a Atari, grande fabricante aí de games, né, que acabou fechando por não responder a esse movimento que vinha acontecendo. Porém, e por outro lado, nós temos aquelas empresas que se apropriaram e se aproveitaram deste novo momento das mídias, do online e tudo mais, e surgiram como grandes revoluções nos seus segmentos, ou até criando novos segmentos. Temos aqui o exemplo da Netflix, né, o grande case que é a Netflix no mundo, aquela empresa que começou fazendo entregas de fita, né, de locação de fitas cassete via correspondência, e hoje
a maior distribuidora de conteúdo do mundo, né? Se é assim que a gente pode classificar. Nós temos a Uber, ou o Uber, não sei como mencionar, mas temos a empresa Uber, o aplicativo Uber, né, que também revolucionou este segmento, e percebe que surge dessa nova proposta, né, se apropriando da forma de comunicação, dessa nova forma de comunicação vinda com as transformações. E também iFood, né? Nós temos essa outra citação aqui para dizer para vocês, né? O iFood como também uma nova plataforma, uma nova empresa, se é assim que eu posso dizer, mas um aplicativo que converge ali, atende, né, e responde a demandas novas, né, da sociedade contemporânea. Então perceba como que as empresas precisam dar resposta para esses novos movimentos. Do contrário, acabam ficando à margem e, infelizmente, né, tendo dificuldades. A pergunta que eu digo, né, que eu faço aqui para vocês: a sua empresa está pronta para essa virada, né, para essa nova cultura de negócios? É um ponto a ser pensado, a ser refletido, mas se não está, fique tranquilo. Esse é um movimento que precisa começar, mas ele acontece gradativamente, né? Não é algo que você vai do dia para a noite transformar essa cultura. Tanto que a comunicação, ela ajuda muito no fortalecimento da cultura organizacional. Então, dependendo da cultura que você tem, se é uma cultura mais forte, uma cultura mais fraca, então isso acaba influenciando fortemente, né, drasticamente na cultura da empresa. Influencia como? No estabelecimento de propósito, né? Então, essa comunicação para dentro da empresa ou para com os públicos da empresa, né, seja para dentro ou para fora, transparece qual é o propósito da empresa, o que essa empresa faz, por que ela faz, né? Então isso é muito importante quando a gente pensa nessa resposta que a empresa necessita dar nos tempos de hoje. Então qual é o propósito dessa empresa? Promovendo o engajamento, né, com tudo isso, né, com esse movimento, traz engajamento das pessoas para com essa causa da empresa, para esse propósito, e cria vínculo das pessoas com a marca, cria vínculo das pessoas com determinado produto, né? Que é isso que nós vemos em diferentes cases aí pelo mundo, de pessoas que consomem determinados produtos, pagam mais caro, porque tem um vínculo pessoal, até enxerga aquela empresa, aquela marca como se fosse uma pessoa, como se fosse um indivíduo, né? Então tem vida, né, naquela organização, tamanho vínculo e engajamento que é despertado nas pessoas. Então trago aqui este contexto para vocês de como que a comunicação ela influencia sim no meio social. Então a comunicação, e aí é claro que os meios de comunicação, né, a evolução dos meios de comunicação, para a gente ir fechando essa pauta aqui, traz e exerce a grande influência nessa evolução toda, né? Na base a gente tem as ferramentas, né, de comunicação, a gente tem as estratégias de comunicação, mas a forma como ela é feita e os canais que são utilizados é que vai transformando todo o meio social. E quando eu digo meio social, a gente inclui os indivíduos, a gente inclui a sociedade, tudo que está contido nela, inclusive as organizações, as empresas que precisam dar resposta a este movimento. Segunda pauta desta nossa aula, vamos falar um pouco sobre as ferramentas e as mídias sociais ou as mídias digitais, tá? Então nós temos como ferramenta de comunicação, basicamente aqui eu trago para vocês, né, e está lá no nosso material didático, os elementos verbais e não verbais da comunicação. Então quando a gente fala sobre os elementos verbais, eu estou falando ali daquilo que é expresso, né, daquilo que é falado, daquilo que é verbalizado. E como isso é verbalizado, como você constrói a sua narrativa, como você constrói a sua história, como você conta isso para o seu público. Então isso vai influenciar na clareza de propósito, no engajamento e no vínculo que você desperta naquele que está conectado com você.
E nós temos os elementos não verbais, muito importantes também, né? Muito relevante, até mais relevante do que propriamente aquilo que é expresso, aquilo que é não falado, aquilo que é gesticulado, aquilo que é representado por imagens. Tá? Então, quando a gente fala do não verbal, eu me refiro tanto à questão dos gestos, das expressões corporais, mas também aquilo que é visual, aquilo que é representado por imagem. E hoje, quando a gente vai para as comunicações nas mídias, né, digitais, sociais, a gente percebe uma comunicação bastante minimalista no âmbito de texto, né, no âmbito desse conteúdo textual, e mais na parte simbólica das imagens, né, do não verbal. Então isso é a questão de todo um movimento que acontece também. E aí nós temos as mídias digitais, né? Então, considerando, né, os elementos verbais e não verbais, acontece, né, no âmbito da comunicação no dia a dia, na comunicação interpessoal, na comunicação em equipes, em grupos, na comunicação na empresa. Você vai desde de um cartaz, de um edital, a uma carta, e-mails, enfim, né, reuniões, ligações telefônicas, videoconferências tanto né, realizadas agora nesses tempos. Então tudo isso vai permear os elementos verbais e não verbais da comunicação. E lembrando sempre que ambos comunicam muito, né? Tanto as questões verbais, né? Verbalizado, escrito e tudo mais, aquilo que é mais formalizado, mas também o não verbal, aquilo que é gestual ou em termos de imagem simbólico, né? E representa e comunica bastante. Quando a gente vai para as mídias digitais, aí como já comentei com vocês, né? Não adianta só você ter um perfil no Instagram, você ter uma página no Facebook, um perfil no Facebook, mas como que você opera nessas redes, né? As empresas foram desafiadas agora, né, nesses últimos, de março para cá, vamos dizer assim, a transformarem, né, modelos de negócios completamente offline, modelos presenciais em modelos adaptados, né, para o online. E muitas empresas vieram para as redes sociais, vieram para o Instagram, vieram para Facebook, vieram para o WhatsApp, enfim, outras, né? Mas não souberam como operar e ainda estão descobrindo isso, né? A grande questão, e eu listo aqui, né, uma espécie de um checklist para ser observado, é o seguinte: primeiro, quando você vai criar esse perfil comercial, esse perfil profissional da empresa, né, esse perfil que vai falar em nome da empresa, lembra? A empresa precisa dar resposta para o seu público e para esses novos desafios. Você precisa conhecer o seu público-alvo. Esse é o primeiro ponto. É necessário conhecer o seu público-alvo, porque isso define toda a sua estratégia do que falar, como falar, se vai ser mais visual, se vai ser mais textual, que linguagem utilizar, é uma linguagem mais formal, menos formal, e é isso amarrado com o segmento da empresa, com a cultura da empresa, isso define a estratégia de comunicação. Isso é muito importante, conhecer o público-alvo. O segundo ponto a ser observado é definir objetivos. Qual é a intenção dessa comunicação? É só uma intenção de posicionar e se fazer presente no meio digital? Ou realmente é engajar, é vender alguma coisa? Então qual que é a intenção? Aí até remeto àquela ideia da comunicação institucional, administrativa, interna, mercadológica. Qual é o impacto? Qual é a intencionalidade dessa comunicação? Então é muito importante você ter esse objetivo claro. O outro ponto que eu coloco é o pensar estratégico, né, dentro dos conteúdos, né? Como então representar este conteúdo. Ter um bom planejamento e um cronograma também é essencial para que você consiga cumprir aí o seu objetivo. E por fim, mensurar resultados, o quanto isso agregou, quanto isso trouxe novos clientes, o quanto isso agregou em vendas, o quanto isso pode ser acompanhado em termos de resultados. Beleza? Pessoal, fecho aqui então a nossa segunda aula, respondendo aqui a nossa questão problematizadora, né? Como a comunicação pode agregar valor
para as pessoas e organizações. Eu espero ter ajudado você a descobrir um pouco mais sobre esse assunto. Fica o convite para você fazer a leitura, assistir às aulas e acompanhar os conteúdos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! EAD, o Unicesumado, meu jeito